uma experiência terrível. Ele fez o próprio pai sofrer novamente, porque quando ele sumiu, o pai sofreu, o pai chorou, o pai achou que ele havia morrido. E agora ele segura um dos irmãos, preso, acusa os outros de serem espiões, e voltem para casa e me tragam Benjamim. Não mandou trazer o pai. Ele não disse, olha, eu vou aproveitar e vou com vocês para estar lá. Ou vão e já tragam meu pai aqui, porque nós somos uma família. Ele ainda estava desconfiado se os irmãos de fato iriam trazer Benjamim. Ele ainda estava desconfiado se os irmãos ainda fariam benefício a ele. Tanto é que quando os irmãos saem, mesmo tendo sido perdoados, os irmãos dizem, não, ele está armando isso. Quando nós voltarmos com Benjamim, ele não vai deixar ninguém voltar. Ele não nos matou porque faltava um. Ele não nos deixou preso mais tempo porque faltava um. O que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer ao nosso pai? E você imagina o sofrimento de Jacó quando chega lá e ouve toda essa história? Que José está lá no Egito, que José está bem, e ele agora está até numa situação quase que passando fome porque não havia mais comida. E todo aquele sofrimento de anos. E Jacó já tinha a certeza, ele já dizia, eu já tenho perdido um filho. Quando foi para mandar Benjamim, disse, eu não vou mandar Benjamim, eu já perdi o José. Então vejam, meus irmãos, que José estava produzindo o mal porque ele sofreu o mal. Mas aqui no capítulo 45, depois que ele se encontra com os irmãos, e ele está junto com a sua comitiva, e ele vai diante dos irmãos, e os irmãos vêm agora com Benjamim, e ele diz aos irmãos, sou eu. Primeiro ele diz para a sua comitiva, né? Eles já saiam todos, fiquem apenas aqui, essas pessoas de fora, apenas os estrangeiros. E sai todo mundo, porque ele não queria, né, contar aquilo na frente de todo mundo. Mas, meus irmãos, a dor de José era tão grande, e diz aqui que quando todos saíram, quando ele se deu a conhecer os seus irmãos, ele começou a chorar. Ele levantou um choro. E o choro dele, meus irmãos, foi tão alto que as pessoas que ele tinha colocado para fora ouviram o choro de José. E diz mais que a casa de Faraó, que estava distante dali, também ouviu o choro de José. Aquela dor presa, aquele sofrimento preso ao longo de anos, começou a sair. Aquele pus, aquela gangrena, aquele sofrimento, aquelas feridas. Quando ele disse, eu sou José, o vosso irmão, aquilo tudo saiu, porque o perdão começou a sair. A cura começou a acontecer. Às vezes a gente vê uma pessoa chorando e a gente parece que fica com pena da pessoa, né? Irmãos, o choro é uma das expressões de cura. O choro é uma emoção. Às vezes, quem que é casado, às vezes fala assim, não fala mais, eu só quero chorar. E depois, a minha esposa, assim, depois que ela chora, ela não quer falar mais nada. Ela diz, não, Deus já resolveu, já saiu aquilo que precisava sair. José, então, meus irmãos, aqui, ele é liberto disso. Ele é liberto daquela dor. Porque ele liberou perdão para as pessoas que o ofenderam. Irmãos, quem de nós ainda não magoou ninguém? Quem de nós ainda não ofendeu ninguém? Quem de nós ainda não foi mal educado com alguém? Quem de nós ainda não maltratou alguém? Ou não destratou alguém? Quem de nós ainda não faltou com uma palavra com alguém? Quem de nós ainda não cumpriu ou descumpriu um acordo com alguém? Meus irmãos, todos nós já ferimos alguém. Todos nós já machucamos alguém. Se pensarmos nos nossos pais, então, quantas e quantas vezes nos obedecemos? Quantas vezes ferimos? Quantas vezes entristecemos? Quantas vezes as nossas, especialmente